em meio à minha ansiedade, em meio à minha prepotência de achar que eu mandava em Deus, que eu poderia orar e eu era imediatista e de achar que as coisas teriam que acontecer no outro dia, que eu orava, porque eu sempre fui assim, irmãos, eu tenho uma fé que eu acho assim, que eu vou orar. Eu vou contar algo aqui, que eu creio que hoje já não machuca mais a minha mãe, mas a minha irmã, quando ela faleceu, ela no caixão, eu soprava no ouvido dela, eu falei, anda, levanta. Eu tinha fé que ela iria levantar. Muitos me chamariam de louca, porque para mim, se ela levantasse, ia ser uma glória para o Senhor Jesus. Todos iam crer e ver, que é isso? E aí, ali eu ia falar do amor de Deus, aquilo passava como uma novela, e eu queria até o último momento dela entrar naquele carro, eu falar, por que você não levanta? Por que você não levantou? Então, eu sempre fui assim, eu cria que as coisas poderiam acontecer. E em meio ao longo de tantas frustrações, de anos, né, foram quase 29 anos casada em desobediência. Eu preciso falar esse comecinho para vocês entenderem que a obediência, ela gera frutos, ela gera uma vida em plenitude e abundância, mas a desobediência te leva à ruína. E a minha desobediência, quando o Senhor disse, não case, porque eu não estou neste casamento. Rasga o que está escrito. Isso há 28 anos atrás. Eu não tinha forças para fazer isso. O Jackson nunca foi casado, mas eu sim. Então, eu tive uma longa história, que eu não preciso contar aqui, que todos já sabem disso, mas eu casei na desobediência, porque eu quis. E as consequências chegaram. E elas vieram com muita dor, com muito choro, com muito pranto. E eu, de certa forma, me afastei dos caminhos do Senhor, porque como podem dois andar juntos, se não tem o mesmo entendimento, não tem como. Hoje nós andamos juntos e vamos gozar e estamos começando a gozar de uma plenitude na presença de Deus. Porque ontem, né, eu conversando com o Senhor e Ele me perguntou, de onde você veio? Eu falei, nossa, de onde eu vim, Senhor? Aí me deu um frio na barriga, eu falei, eu vim de uma fraca na fé, de uma pessoa frustrada, de uma pessoa decepcionada e triste, mediante a tantas coisas que eu vivi. E de certa forma, o amor também. Né, amor? Você também veio. Verdade, eu vim assim, de vários relacionamentos frustrados, né, procurando agradar assim, não o Senhor, porque eu não conhecia a palavra, e a gente acaba querendo agradar as pessoas, né, e dar assim, de tudo, e a gente acaba esquecendo da gente, né? Então a gente se empenha e acaba se submetendo a muitas coisas, a muitas assim, coisas ruins. Então também passei momentos ruins, humilhantes, e tudo questão de não ter o entendimento, não ter assim, o Senhor como o meu guia. Então eu sempre me frustrei tentando me entregar, e isso nunca dava certo, né? No final eu acabava saindo machucado, saindo humilhado e com aquela sensação de assim, ser um fraco, né? Então, depois que eu comecei a conhecer a palavra, aí vai mudando tudo, né? A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E assim, a Ivanise hoje vem me ensinando muito. Hoje ela é minha mãe espiritual, né? E assim, desde quando eu comecei a conversar com ela, quando a gente começou a ter uma intimidade assim, ela vem me ensinando, vem falando. Aí na hora que eu botei assim, falei assim, ela que essa mulher que eu tô querendo, é essa mulher que eu pedi ao Senhor, né? Quando eu tava chorando, quando eu tava no fundo do poço, né? Achando que a minha vida ia ser sozinho, né? E foi quando eu tava desistindo de tudo, tava no mundo, né? Tava caçando lugares que não era mais o meu lugar. O Espírito Santo já vinha falando comigo. Falou, seu lugar não é aqui não, você tá aí, mas então assim, as coisas vão acontecendo de acordo que a gente
pede, né? Igual eu falo muito assim, o Espírito Santo é incrível, ele fala com a gente mesmo a gente não estando na palavra. E depois que a gente começa a ter o conhecimento, a gente entende, volta lá atrás e fala assim, olha, é verdade, o Espírito Santo já estava ali falando, né? Igual assim, aconteceu algumas coisas, no carnaval, eu falei assim, pô, vou parar de beber, parei de beber, aí eu comecei a pedir ao Senhor, e comecei a parar de ir em alguns lugares, e aí o Senhor vai te dar um direcionamento, mesmo sem você saber, né? Aí foi onde eu conheci ela, a Ivanise, né? Aí a gente começou a falar muito vagamente, muito assim, distante, e assim, aos pouquinhos a gente foi começando a conversar mais, né? E sempre respeitando ela, o tempo dela, que ela já tinha comentado por alto. E aí foi, né? A gente começou a conversar, eu vi que ela era uma mulher de Deus, ela começou a falar as coisas, e aquilo começou a me encher muito, né? Foi começando e o Senhor foi falando, ó, tô te dando um caminho aí, presta atenção, vê direitinho, tá? E foi aonde que a gente começou a ter essa caminhada. Amém. Amém. E como eu disse, a Miriam um dia ela foi lá em casa. A Miriam é aquela que estava aqui, gente, é uma irmãzinha minha muito querida lá de Descoberto. Passei um tempo, o Senhor, de certa forma, alguns não compreendem isso porque nós somos um corpo. E não existe nomes e placas. Ninguém vai entrar no céu com uma plaquinha do Ministério de Casa de Paternidade, ou metodista, ou batista. E o Senhor um dia ele disse para mim, olha, você tem uma obra para fazer lá em Descoberto. E de certa forma depois eu entendi que era para estar discipulando a Miriam. E hoje eu vejo ela com um sorriso nos lábios. Chora não. Hoje eu vejo ela sorrindo e nós passamos muitos momentos juntas, né? E eu entendi esse propósito. E isso é discipulado. Isso é você cuidar de alguém. Isso é amor pela vida de alguém. Você doar o seu tempo. E um dia ela foi lá na minha casa e esse louvor ele tem um propósito. Tudo aqui tem um propósito. Nós não fazemos nada à toa, do à toa e por nada. Tudo tem que ser pelo Senhor. E ela pegou na minha mão e ela cantou: vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando os sonhos saírem do papel. Você passou por coisas que ninguém passou. E só eu sei as minhas dores. Os mais próximos a mim sabem das minhas dores. Foram muitas dores. E eu queria fazer essa aliança porque eu sei o quanto é importante o Deus de aliança. Desde o começo, desde Gênesis até agora, Ele é um Deus de aliança, tá? E o quanto é importante sermos obedientes à palavra de Deus, porque isso traz benefício, isso traz paz. Nós podemos gozar de tudo que tem tantas maravilhas aqui, tantas promessas para aquele que tem compromisso com Ele, né? Então, o que eu fiz? Na minha precipitação eu errei. Aquele que se precipita, ele peca contra Deus. A palavra de Deus diz isso, irmãos, em Provérbios. E eu, na minha precipitação, o que eu fiz? Marquei meu casamento para dezembro. Só que eu tinha um impedimento, eu tinha um papel. Eu não podia me casar. E eu, na mesma hora, eu falei, nós vamos casar em dezembro, amor, em dezembro nós vamos casar. E eu fui, marquei, gente, casamento, fiz convite, fiz tudo, estava tudo pronto, tudo pago, escolhido, já tinha até ido olhar meu vestido de noiva. Eu não perguntei ao Senhor, eu não consultei os meus pastores, que são os meus líderes espirituais. É para eu fazer isso? Já é o tempo, Senhor? Não, mas e ele indo junto, porque ele indo, vamos, cara. E estava tudo errado, né? Então eu falei, nossa, aí você para e se autoanalisa. Quando a ceia do Senhor fala que cada um examine-se a si mesmo, examine você, vê o que há dentro de você que ainda precisa de conserto. Todos nós aqui precisamos de conserto. Nós somos passados pelo fogo, sabe? Nós temos que ser purificados, porque nós somos, gente, errantes nessa terra.
Se não é o Senhor a pelejar por nós, por graça e misericórdia, nos puxar pela mão, o que seríamos de nós? Então eu errei muito, errei. Aí eu falei assim, ele ia mudar da casa dele. E eu falei, amor, vamos lá para casa, você não vai pagar aluguel, nós vamos juntar um dinheirinho pra gente casar. Olha só, amor, o que eu fiz? Contei para eles depois que eu já chamei. Porque se eu falasse antes, eles iam me orientar. Não faça isso. Mas aí a esperteza aqui, né? Foi. Eu falei, não, mozinho, vai. A gente mora e depois, aí, né? Já tinha tudo pensado. Fala, Senhor, perdoa, eu errei. E aí isso atrasa o processo. Porque você desobedece. Hoje eu entendo assim na pele o que é andar na obediência da palavra de Deus. O que isso me causou? Porque eu poderia realmente, o meu processo já estar sendo mais, já poderia ter andado muito mais, né, mozinho? Mas na minha imaturidade, vamos dizer assim, eu marquei porque eu achei que eu ia casar em dezembro. Eu falei, 2 meses, só 3, rapidinho a gente casa e pronto. E não foi assim, foi 1 ano e meio. E foi assim, para mim foi doloroso demais, porque foram frustrações em cima de frustrações. Luta em cima de luta. E a igreja orando, e eu orando, e chegava um ponto que eu falava, Senhor, eu já não aguento mais. Eu já não suporto mais, o amor também. Às vezes chegava, né? A gente recebia uma notícia boa, e a gente ficava alegre, vinha, contava para os nossos pastores, e na mesma hora, aí depois vinha um banho de água fria. Aí a frustração já começa a te dar uma rendida, né? Você já começa a desanimar, já começa a dar uma fraquejada, né? E você começa a querer desanimar, e querendo ou não, a gente como é carne, a gente acaba perdendo um pouco a fé, né? Mas aí depois assim, de 1, 2 dias, o Senhor vai e fala com você ali. Eu falei, pega a Bíblia lá, abre lá, vai ler. E foi o que ele falava comigo. Aí aquilo ali te dá um fôlego extra, né? Te pega, né? Te dá uma respirada e te puxa, né? Como o pastor falou, né? Pode ter ali, você pode estar lá no fundo do poço, né? Um filetinho do sol ali, da luz, é aquele filetinho que vai te restaurar, né? Onde que ele vai, te puxa de novo. Eu falei, não, você está comigo, você não está sozinho. Quem te falou que você vai desistir? Você não me quis? Agora você vai ficar comigo. Então é isso que ele faz com a gente, entendeu? A gente, por mais que você acha que perde a fé, mas não perde. Você só acha, porque o Senhor é maior de todos. Entendeu? Enquanto eu não estava no caminho, na palavra, quando eu estava no mundo, ele já falava comigo. Eu falei, por que agora não? Né? Por que agora eu vou desanimar? Eu falei, você é meu filho, você não me quis? Agora você vem cá, eu vou cuidar de você. Entendeu? Então é isso que ele faz com a gente. Mas foram muitas frustrações, muita luta, né, amor? Muita. A gente desanimava mesmo, e o Senhor restaurava a gente, sempre restaurando. É uma coisa assim incrível. Sem explicação. Mas por quê? Está escrito aqui, em meio à tempestade o Senhor forja o nosso caráter. Porque foi no meio de tanta luta, de tanta peleja, de tanta dor, a maioria que sabe, né? O quanto eu ligava para os mais próximos e a igreja de Cristo pedia oração, né? Olha, vai acontecer isso agora, porque, gente, um divórcio no litigioso é muito difícil. É muito difícil sair rápido. Ele não sai rápido. Então, e eu assim, naquela situação, em meio ao processo, na desobediência, querendo conserto, mas eu não tinha como, sabe? Eu precisava, eu tinha algo que me impedia de realizar isso. E vocês podem falar assim, mas o que tem? O que tem isso? Você está ali morando com ele? Tem, porque eu quero obedecer o que está escrito. Podem me chamar assim de careta, podem falar, né? Mas para mim o que importa é obedecer a palavra de Deus. Dentro do meu coração eu chorava, eu sangrava dentro do meu coração. Por isso eu pedi a oração, porque eu quero agradar o meu Senhor. E a gente agrada o Senhor obedecendo aos seus mandamentos. Eu coloquei alguns versículos aqui, irmãos, quando ele forja o nosso caráter.
Meus irmãos, Tiago 1, do 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. 1 Coríntios do 10 ao 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá o livramento. Sabe por quê, irmãos? Eu não estava pronta para casar. Se eu tivesse casado em dezembro, eu não estaria, nós não estaríamos juntos. Então, existe o tempo do namoro. É o tempo de você conhecer a pessoa. Conheça a pessoa. Para quem já está junto, você já conhece. Eu precisava conhecer. E aí, com isso, o que é que a gente fez? Nós fizemos um acordo entre nós, né, de não termos relação sexual durante esse período. E foi muito difícil, né? É uma coisa difícil, porque a partir do momento que você ama aquela pessoa, você quer estar com aquela pessoa. Mas e aí? Eu agrado a ele ou eu desagrado a Deus? Né? Então a gente fez essa aliança não, nós fizemos esse acordo com o Senhor. E este acordo foi maravilhoso, foi uma experiência fantástica. Mas você está ficando louca? Sim. É uma experiência de você lutar contra você mesmo. Você luta contra a sua carne, contra o seu desejo, contra aquilo que você quer. E aí você vai fortalecendo o seu espírito. Você abate a sua carne e fortalece o seu espírito. Né, mozinho? É verdade. Tinha um dia que eu tinha quase que eu... né? Avançava. Aí eu tinha que segurar. Eu falei, ó, você não avança não, que você não sabe que eu também já tô... Aí eu afastava. Vai pra lá. A gente chegou a dormir separado. Fica no seu quarto aqui, eu fico aqui. Dormia no quarto de José. A gente foi conseguindo. Aí depois, com o tempo, nesse propósito, a gente começou a ter entendimento. E a gente começa a entender aquilo ali. E o Senhor vai falando com a gente. Todos os dias a gente vai na oração, a gente ora. Na hora do almoço, antes de dormir. E a mesa foi muito importante. A mesa foi muito importante. Todos os dias. Gente, a mesa ela cura. Ela é curadora. Quando a gente fala que a mesa cura... Jesus não sentou com seus discípulos ali, ele ceiou, ele conversava com seus discípulos. Aquela mesa, a mesa da sua casa, a mesa do discipulado. Vocês não sabem o poder que tem. É algo tremendo, porque é uma mesa que é onde você fala, onde você olha no olho do outro, onde você pode falar, onde Jesus está ali sentado junto ali e te curando as suas dores. A gente teve também, a gente tinha atritos, né? Mas bem, como qualquer casal, mas a gente tinha o discernimento de sentar na mesa e conversar, olhar um para os olhos, igual ela falou, olhar um para os olhos e acertando as coisas. O Senhor nos ensinou, foi o Senhor que nos ensinou justamente mesmo. E ali nós tivemos várias conversas e com esse tempo o Senhor foi forjando o nosso caráter. Né? Ele foi colocando as coisas nos seus devidos lugares e a gente foi entendendo, né, que esse propósito ele chegaria ao fim. Falei assim, o Senhor não vai nos deixar aqui em meio a essa confusão toda de vai, não vai, chega, não chega e eu mandava recado para Micheline e para a Anisa, agora eu desisti, agora eu não quero saber de orar, eu estou cansada, eu não aguento mais, assim. Então aí vinha, né, aí o Senhor vinha e me levantava. E uma semana antes dos meus papéis saírem, eu vi uma mulher, o Senhor me deu, eu vi, né, uma mulher, assim, era um chão árido, bem árido, e ela estava morta. Eu pensei na minha imaginação, falei, será que alguém vai morrer da minha família? Ou eu vou morrer? Nada a ver. Falei, Senhor, me dá seu discernimento. E aí, logo em seguida, aquela mulher, gente, ela foi criando tendões, ela foi criando carne, ela levantou. E era uma mulher, não eram vários, né?
E Jesus veio ao lado dela, né? E ela abraçou o Senhor Jesus. Falei, nossa, é o vale de ossos secos, né? É o vale de ossos secos. Aonde Ezequiel viu todo aquele exército ali, e aonde não há vida, onde está morto, o Senhor é capaz de renascer, de criar, de trazer à existência algo que não existe, não, onde não pode. Eu falei, esse sou eu sou aquela mulher ali, porque eu creio que aquela mulher pode levantar, em nome de Jesus, e assim foi. E aí um pastor que eu tenho também como muito amigo meu e da Liz, né? No mesmo dia ele falou comigo dessa passagem. Aí o Senhor, assim, é lindo demais quando ele confirma aquilo que você viu, né? Ninguém sabia disso. E ele falou, olha, Ivanise, você passará, né, por esse vale, mas está chegando ao fim. E aí na mesma semana o Senhor nos dá o refrigério. E aí deu o sonho, amor por 2 vezes, né, Rodrigo? 2 vezes. Foi uns 2 semanas antes. Aí depois uns dias antes, aí eu tive o mesmo sonho, que ela estava alegre, me mostrando o papel na mão. Aí eu falei, eu conto pra ela, eu tive um sonho de novo, mesmo sonho lá. Eu falei, então o Senhor está falando, Ele está chegando. E a gente sentia. Depois que a gente vai no propósito, começa a pensar, né, deixa o Senhor agir, gente, é impressionante. A gente vai percebendo, né, mesmo durante as frustrações ali, a gente depois, quando tem o fôlego ali, quando a gente dá uma respirada, a gente vê que o Senhor está trabalhando ali. Se Ele está te puxando dali, é porque Ele vai chegar ao fim, né? Então, as batalhas estão aí para ir forjando a gente mesmo, na nossa fé. Amém. Então, amém, irmãos. Eu só quero deixar aqui uma reflexão, que a obediência, ela é uma forma de você demonstrar a Deus o seu amor e a confiança nele. Ela abre as portas, mas também ela fecha as brechas para o inimigo entrar. Porque nós não podemos ignorar o mundo espiritual. O inimigo das nossas almas não quer alianças. Ele detesta casamentos, porque ele sabe que ali, na família, na união, vocês dois sendo um só, nós podemos dar muitos frutos para o Senhor, né? Então a gente tem que ficar ligado a isso também. Não pensa assim, eu vou ficar aqui, daqui a um tempo eu vou e está tudo certo. Enquanto você não se conserta com o Senhor, você está vulnerável. Você está vulnerável aos ataques de Satanás, infelizmente, né? E nós sentimos isso na pele, né? Já o pecado e a desobediência nos leva à ruína. Mas Deus é longânimo e misericordioso, e Ele vai chegar a hora dele te chamar. E quando Ele te chamar, obedeça. Quando Ele te chamar, Ele já chama pela palavra. Basta você ter ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. E hoje Ele está falando aqui. Tenha ouvidos sensíveis a ouvir e a entender esse propósito, que Ele é um Deus de aliança. Tá? Amém. E Ele é Pai, tá? Eu entendi que eu tinha que tomar o posicionamento, e já estou terminando, o posicionamento de filha. E eu comecei a entender melhor a paternidade de Deus, né? Que é o fundamento dessa igreja, é a paternidade de Deus. E ela é linda demais quando eu entendo que eu sou a mãe do meu marido. É estranho dizer isso, não é? Mas eu sou a mãe dele. Você tem que me obedecer, né? Não é nesse sentido, mas é brincadeira. Mas é lindo a gente entender que eu tenho um pai. E eu sou filha. Eu tenho liberdade, né? A Bíblia fala que se aquele que confessa os pecados para uma pessoa justa, ele é fiel para te perdoar e te purificar de toda a injustiça. E aí, eis que tudo se faz novo nas nossas vidas. E aí, quando eu entendi, se eu confessar para uma mãe espiritual aquilo, você tem que ganhar o coração dela, né? Ganhar o coração dele, e o Senhor é que vai te mostrar quem vai ser.
né? E você confessa, você fala, você chora, você se lamenta, e ali tudo vai embora. E aí você se sente livre, sabe? Tudo aquilo que você está passando, confessa. Aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Você precisa confessar. É confessar para sua colega lá da esquina, para um conhecido, para o seu vizinho? Não. É confessar para quem o Senhor vai te enviar. E isso foi maravilhoso e fantástico. Então isso foi libertador para a minha vida. E eu passo isso para vocês nessa noite, tá? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos também herdeiros com Ele. Olha que lindo! Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Vede quão grande amor tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Por isso o mundo não vos conhece, porque não conhece ao Pai. Então esse é o nosso testemunho. Eu poderia falar aqui, ficar aqui falando um monte de coisas, mas isso é que o Senhor em oração passou para nós, porque dá para escrever um livro. A nossa história, os detalhes, né? São muitas coisas que nós choramos juntos, sabe? Foram muito choro. E ligava para minha mãe: mãe, ora aí, mãe, ora. Ligava, mandava mensagem para Micheline, Anise: ora aí, porque eu... sabe? E aquilo assim, e aquela agonia de querer obedecer, porque eu queria. Se você quer agradar a Deus, obedeça, só isso. É só isso. É obedecer ao Senhor, né? Então é isso que o Senhor permitiu que nós falássemos aqui, né? Não vou entrar em detalhes, senão a gente fica aqui nem sei quanto tempo, né, Mozinho? É muita história, né, Mozinho? A gente tem. É muito choro que ele chorou. Então esse é o nosso testemunho de obediência, de renúncia, de choro, de confissão, de compreender que nós temos um pai espiritual, uma mãe, e entender que o discipulado traz vida para as nossas vidas, tá? Amém. Então esse é o nosso testemunho e queria estar aqui agradecendo aos todos os amigos aqui que vieram, né? Obrigado por tudo aí, e que o nosso testemunho, né, sirva para ser um combustível, né, para todos aí, para as pessoas que estão talvez passando por alguma situação não parecida, né, mas uma situação, né, que a gente comentou aqui, de frustrações. Que isso seja assim para vocês aí um combustível, que o Senhor ele é o dono de tudo, gente. Então não desiste não, tá? Mantenha a fé que as coisas vão tudo dar certo. Sempre na obediência, tá bom? Obrigado a todos aí, gente. Bom dia. Amém. Amém, glória a Deus. Sintam-se abraçados, né? Por essa palavra, por esse testemunho. Podem vir aqui. Nós agora, né? Nós vamos estar fazendo o que eles falaram, né? Nós vamos estar